Meu nome é Renato Abdala Karancalil. Eu nasci em Bagé em 26 de junho de 1947. O nome do meu pai é Khalil Abdala Khalil e da minha mãe Genfief Karancalil, ambos filhos de imigrantes libaneses. Meu avô, por parte materna, Antônio Karan, veio do Líbano para o Brasil via Uruguai. Desembarcou no porto de Montevidéu, depois se instalou no interior do que era então o município de Bagé. Primeiro teve uma estadia no Uruguai. Meu pai descende da Dona Filomena e do seu Abdala Khalil, que vieram via Porto de Santos e acabaram também se estabelecendo com comércio em Bagé. E lá se encontraram e casaram. Meu avô tinha 6 irmãos e teve com a dona Genoveva, que era o nome abrasileirado da Genfief Karancalil, teve 4 filhos. Eu, meu irmão mais velho, Ricardo, que também é médico, e as minhas irmãs, a Leila e a Liliane, que moram em Bagé hoje. Eu fiz o primeiro ano primário no Colégio Espírito Santo, em Bagé. O Espírito Santo é um colégio de freiras e tinha o primário misto ali. Então, depois, quando foi para a admissão ao ginásio, eu mudei para o Colégio Auxiliadora, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, também em Bagé, que era de padres salesianos. Um excelente colégio que está lá até hoje. Em 1961, eu vim estudar no Colégio Rosário, em Porto Alegre, para fazer já o primeiro ano científico, com 14 anos. Vim estudar aqui. E meu irmão veio com 15, viemos nós dois juntos. Ele entrou no segundo científico, eu entrei no primeiro científico. A gente vinha naquela época, vinha uma turma grande dessa faixa. E sozinho, morar sozinho em Porto Alegre. Sozinho, em pensão? Alguns numa pensão, eu com meu irmão num apartamento que meu pai tinha, e tinha outro apartamento com outros bajenses ali também. Aí do Rosário eu fui fazer o vestibular para medicina, né? Fiz na URGS. Naquela época a gente fazia vestibular em várias faculdades. Né? Então eu fiz na URGS, fiz na Católica, fiz nas duas de Pelotas. Né? Fui aprovado nas 4. Aí claro que escolhi a URGS, né? Porque de graça. Era melhor e era de graça. Então, passei em 4º lugar no vestibular. Aí, cursei o vestibular cursei a faculdade, né? Me formei em 1970, 4 de dezembro de 1970. E antes de me formar, eu já comecei a trabalhar em cirurgia cardíaca. Como doutorando, a gente fazia experimentos em cães com cirurgia cardíaca, tentava operar o coração do cachorro. Aí começou a cirurgia cardíaca em Porto Alegre, o Dr. Lesgala veio para cá, né, ele fez fazer treinamento em São Paulo e nos convidou para vir trabalhar com ele. Naquela época estava se estabelecendo, terminando de construir aqui o Instituto de Cardiologia, ia começar a cirurgia cardíaca no Instituto de Cardiologia. Então nós viemos para cá. Eu e o meu colega Fernando Urquese, estudávamos juntos, éramos da mesma turma, operávamos os cães juntos e viemos juntos ser residentes aqui do Instituto de Cardiologia. Hoje eu trabalho também no Moinhos de Vento e no Divina Providência. O sonho dos imigrantes árabes e judeus na época era ter filho médico. Né? Então nós fomos todos induzidos a ver a medicina, para ver se gostava da medicina. Então eu já me criei achando que eu ia ser médico, né? Fazer medicina, meu irmão também. Eu tinha até pouco tempo atrás 12 primos médicos, todos de Bagé. Hoje todos tem mais alguns, hoje tem mais alguns. Eu primeiro fiz a residência aqui, 3 anos de residência no próprio Instituto de Cardiologia. Residência aqui. Depois eu passei 1 ano fora, uma parte no National Heart Hospital, em Londres, pela Institute of Cardiology.
parte na Harvard, no Hospital Peter Bent-Brigger de Boston, onde eu vi cirurgia de crianças e de adultos. Então comecei a me interessar, já fiz o científico, então era direcionado os que vão para ciências humanas, os que iam para ciências exatas, matemática, e os que iam para ciências da vida, que era medicina veterinária, agronomia. Então o científico eu já fiz direcionado para a medicina. E desde o início a gente tinha o laboratório experimental lá embaixo e tinha a cirurgia humana, clínica aqui em cima, e fazíamos as duas coisas, né? Publicamos muitos artigos sobre cirurgia experimental e principalmente a experiência inicial de cirurgia cardíaca em Porto Alegre, relatando séries de casos, né? Relatando algumas inovações que a gente trouxe também para cá. Na faculdade eu gostava de cardiologia e gostava de cirurgia também. Então, quando houve a oportunidade de fazer cardiologia cirúrgica ou cirurgia cardíaca, eu achei que casou minhas duas tendências, né? E aí, como tinha também, eu estava começando esse grupo, né, operando cães liderados pelo Luquez, então já como estudante na faculdade, a gente começou a treinar e começou a gostar de desenvolver, fazer pesquisa na área também. E foi tudo uma consequência natural. O mais marcante do ponto de vista popular, assim, é o transplante cardíaco. Esse foi o mais marcante. Mas a gente fez aqui os primeiros aneurismas de aorta ascendente, foram feitos aqui, uma técnica que a gente trouxe. As primeiras cirurgias de recuperação da válvula mitral, que também hoje é uma técnica estabelecida, a gente começou aqui, trouxe para cá. A cirurgia de crianças, de recém-nascidos e crianças da primeira infância, também no Rio Grande do Sul, começou aqui conosco e foi um dos primeiros do Brasil também. A cirurgia das arritmias, fibrilação atrial e outras arritmias, também nós trouxemos essa técnica para cá. Uma história bonita do Instituto de Radiologia é o seguinte, como é que começou, né? O Dr. Nesralla, terminando o treinamento dele em São Paulo, ele conseguiu uma verba, uma doação, para montar um centro cirúrgico para tratar cardiopatias congênitas. E o professor Rubem Rodrigues era o professor responsável pela disciplina de cardiologia da então Faculdade Católica de Medicina, que trabalhava na Santa Casa. Então o Dr. Nesralla procurou o Dr. Rubem para fazer um centro cirúrgico para operar crianças. Para crianças, para crianças, era para crianças. O professor Rubem, na visão que ele tinha, ele disse, não, com essa doação, nós não vamos fazer um centro cirúrgico, nós vamos fazer um instituto de cardiologia. E aí, existia um instituto de cardiologia que era do Estado, do Estado do Rio Grande do Sul, que funcionava na João Pessoa. Aí o professor Rubem criou, junto com o governo do Estado, uma fundação universitária de cardiologia, que é quem hoje mantém o Instituto de Cardiologia. E criou essa fundação, arrecadou essa verba e mais algumas doações e começou a construção desse hospital aqui, para ser um Instituto de Cardiologia. A pesquisa que eu mais produzi aqui no Estado e no Brasil, né? Eu sempre procurei publicar as coisas que a gente tinha aqui e fazer também estudos clínicos para publicar a nossa experiência. Os primeiros estudos que a gente publicou foi sobre aneurismas de aorta, né? Que tínhamos uma linha de pesquisa em aneurismas de aorta. Depois nós, simultaneamente quase com aneurismas de aorta, a gente tinha a cirurgia da válvula mitral, que a gente desenvolveu várias técnicas e publicou aqui também. Uma coisa que se destacou muito na nossa pesquisa foi com células-tronco e terapia gênica.
Isso mais recentemente, né? Essa mais recentemente, sim, essa tem uns 15 anos para cá, quando começou as células-tronco a ser utilizadas em cardiologia, a gente fez estudos experimentais e estudos clínicos aqui. Publicamos ensaios clínicos com uso de células-tronco. E onde nós tivemos mais destaque foi na terapia gênica. A terapia gênica é uma técnica que a gente usa para mudar o gene para produzir uma determinada proteína que vai atuar sobre o coração da forma que a gente deseja. Então a gente fez essa pesquisa em terapia gênica em cães e depois fizemos o primeiro e talvez até hoje o único ensaio clínico em humanos com terapia gênica na doença isquêmica do coração. E isso... Primeiro e único, ninguém mais fez depois? Ninguém mais depois disso, ninguém mais fez. Nem aqui. Nem agora, porque houve um retrocesso na terapia gênica para buscar novos caminhos, né? E agora está se retomando de novo, talvez volte a andar. Atualmente, bom, eu me aposentei da faculdade, caí na compulsória, 75? Né? Na expulsória, 75. Então, me aposentei há 2 anos. Eu continuo aqui no Instituto de Cardiologia como cirurgião. Eu hoje sou responsável pelo núcleo de cardiopatias congênitas do Hospital Moinhos de Vento. Né? Sou coordenador da cirurgia cardíaca do Hospital Divina Providência. Não, o chefe tem que operar para mostrar como é que você faz. Eu fui fundador da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Rio Grande do Sul, fui presidente também. Né? Eu fui fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, um dos fundadores, né? E lá também eu fui diretor científico por algumas gestões. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu fui diretor de publicações, que cuida também das publicações científicas, por 2 gestões também. Sou membro da Society of Thoracic Surgeons, que é a Sociedade de Cirurgiões Torácicos dos Estados Unidos, internacional. Sou membro da Sociedade Europeia de Cardiologia, Fellow do American College of Cardiology e Fellow da American Heart Association. Não tenho nenhum filho médico. Não tem. Ninguém quis seguir o exemplo do pai. Acho que me viram trabalhando demais, muito sacrifício, passando noites de plantão e não quiseram seguir. Minha esposa, a Yolanda, ela é de formação enfermeira, mas ela trabalhou muito pouco como enfermeira. E ela tem lojas, ela é empresária. Tem uma rede de lojas em Porto Alegre. A Mariana, a mais velha, que é jornalista, escritora, né? O segundo foi o Conrado, que é arquiteto. Está fazendo uma paeja ali. Está ali fazendo uma paeja. E a terceira, a Lúcia, que é advogada, mas largou a advocacia e hoje é empresária junto com a mãe. É só essa aqui, é o Conrado, com a atual esposa dele, a Roberta, e a Alissa, minha neta mais nova. Então são 3 filhos e quantos netos, doutor? 3 netos. Aqui está o Conrado com a minha neta mais velha, que tem 14 anos hoje, que é a Marina. E aqui estamos nós todos, a Yolanda, a Mariana, a Lúcia e o Conrado. E aqui está a Lúcia com o outro neto, que é o João Benício. Meu pai tinha campo em Bagé. Meu pai era um comerciante bem forte em Bagé, que tinha loja, tinha revenda de automóvel, tinha rádio, hotel e um investimento em campo rádio também. Rádio FM, né? E depois que ele morreu, a sociedade com os irmãos se dividiu, me tocou uma parte de campo. E eu aumentei esse campo. Então, hoje eu tenho o dobro do que eu recebi dele. E Bagé tem uma característica do clima que é muito seco. É um clima que se assemelha ao clima do Mediterrâneo.
é muito seco no verão, muito quente, e no inverno muito frio e úmido, né? E lavoura nunca dava em Bagé assim. A única lavoura que prosperou na região foi o arroz, né? Agora, com essas mudanças de clima, a soja está dando lá também. Mas só quem plantava arroz que ganhava algum dinheiro com o campo. A pecuária, a carne estava em baixa, não dava nada. Então existia essa proximidade com o clima do Mediterrâneo e tinha pesquisas da Embrapa com oliveiras naquela região. Então eu disse, vamos fazer um projeto de oliveiras aqui também, né? Fazer um projeto de oliveiras e produzir azeite. A minha intenção era, eu tive essa ideia já há uns 15 anos, mas nunca tinha nenhuma indústria onde eu pudesse produzir o azeite ou vender as olivas para produzir o azeite. Quando as indústrias começaram a se instalar, aí eu disse, bom, esse é o momento, vamos fazer um projeto aqui e plantar. Eu plantei, deu certo, deu muito certo. E um tropeço que eu tive, que foi até para o bem, eu acho. Quando eu tive a primeira safra, eu colhi as olivas, eu ia colher as olivas, eu fui na indústria e disse, bom, vou ter azeitonas para vender, quanto é que vocês vão pagar, qual é o preço que está a oliva? A indústria me disse, não, esse ano nós não estamos comprando azeitona. E eu disse, pô, e agora? Não, a gente pode extrair seu azeite, fazer o seu azeite, engarrafar, botar rótulo, mas prestamos serviço aí. Então eu resolvi correr atrás, né, de ver garrafa, rótulo, mercado, procurar promotor de vendas e tal, para criar o logotipo do azeite, o rótulo do azeite, e aí produzir o nosso azeite. E deu muito certo isso aí, foi um impulso, né? O meu objetivo era ter mais uma fonte de renda para aquele campo que estava rendendo menos do que podia. E aí mandei para Nova York, o concurso de Nova York, ganhou prêmio lá. Dois prêmios, né? Dois prêmios, das duas variedades que eu mandei. Uma satisfação, né? Uma satisfação, dá prazer, dá também um derivativo também para sair da medicina e para ir para uma outra área, né? Sim.